Alô, meu povo, prazer imenso estar novamente com você pelo podcast Papo de Gestão. Estivemos parados dias em função da campanha política, uma campanha muito acirrada, mas já estamos por aqui. Não é isso, Emanuel de França? Exatamente, hoje segunda-feira, né? Hoje foi até anunciado aí a escalação não, jogadores convocados para a seleção brasileira. Né? Você gostou da escalação? Gostei. É uma surpresa para mim, que a gente acompanha o esporte, né? E é um prazer ter, meu caro João, a presença aí da doutora Isadora do PROCON, é verdade. Que é a nossa entrevistada, nosso bate-papo de hoje. É isso aí, nós vamos tirar aqui várias dúvidas, vamos conversar com a doutora Isadora, filha praticamente aqui de Paragominas. Inclusive, doutora, a gente já desejando boas-vindas para a senhora. Se apresente, fale um pouquinho da senhora, a senhora que é filha praticamente de Paragominas. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente cumprimentar, né, a todos na pessoa de vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, assim, filha daqui, né, com muito orgulho, a gente que trabalha, né, em prol da nossa cidade. Sou nascida por acidente em Santarém, mas desde bebê a minha família já morava aqui em Paragominas, eu já moro aqui em Paragominas há muito tempo. Sou advogada, né, especialista em direito do consumidor, à frente do PROCON já há 10 anos. Então, eu fiz aquela jornada natural, né, das crianças dos 80 e 90, de estudar, acabei tendo que me formar fora, mas no dia seguinte à formatura, o destino já era voltar para cá novamente e já pensando nessa área também. Já pensando no PROCON. No PROCON, na área do consumidor. Até porque a senhora me adiantou ainda agora há pouco que essa relação, né, da senhora com o PROCON já vem desde criança. Que relação é essa? Conte um pouquinho dessa história mais detalhada para a gente, por favor. Sim, eu sempre fui uma criança falante, um pouco sapeca, né? Minha mãe dizia um pouco à frente, mas quando eu tinha 8 anos, eu e meu irmão, a gente colecionava aqueles bonequinhos, né, da Coca-Cola. A gente tinha que juntar 3 ou eram 5 tampinhas e fazer a troca. Sei. Então a gente sempre ia nas distribuidoras com as nossas tampinhas e era aquela frustração, que sempre tinha um problema. Nunca tinha, ou era repetido, ou a gente tinha que comprar mais tampinhas. Então eu fiquei revoltadíssima, né? Peguei o telefone, na época telefone fixo, né? Liguei para o PROCON e falei, olha, eu sou uma criança, eu não mereço estar passando por isso. Passei o telefone para o meu pai, que deu continuidade no processo, mas nós vencemos nossa causa, ganhamos a coleção da Coca-Cola. E foi aí que eu falei, papai, eu quero trabalhar com o pessoal do PROCON. E foi assim que aconteceu. Agora, doutora, já falando várias vezes em PROCON, tem muita gente que tem dificuldade, mas o que é o PROCON? O PROCON é um órgão de polícia ligado ao Poder Judiciário, é uma instituição. Explique pra gente aí o que é o PROCON, qual a atuação do PROCON em Paragominas. Interessante que o pessoal pensa que PROCON é sigla, tá? Mas não é sigla, é um nome, o PROCON, o nome PROCON é uma marca, na realidade é uma instituição de defesa dos direitos do consumidor. Ele é em 3 esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e a nível nacional hoje a gente tem a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, que faz aí às vezes como se fosse um PROCON a nível nacional. É de lá que vem as diretrizes de trabalho, né? E como vão funcionar esses PROCONs que integram um sistema que ele é todo concatenado, né? Então, o PROCON de Paragominas ele faz parte desse sistema nacional. Então, nós não funcionamos apenas com reclamações. E as matérias, elas são as mais diversas, desde prestação de serviço, assistência técnica, serviços financeiros, consultoria também, seja ela de assuntos de direito do consumidor, assuntos financeiros também. Agora muito em voga a lei do superendividamento, né? Tem muitas questões nesse sentido. Prestação de serviços, tudo isso é tutelado pelo PROCON. A relação de consumidor final e o fornecedor de um produto e serviço, ela é tutelada pelo PROCON. Mas tem coisas que a gente faz que muitos não sabem também,
que é o aspecto educacional. O PROCON, ele está lá não só para o processo e para o processo sancionatório, fiscalizador, mas também como órgão consultivo. Seja para o fornecedor, seja para o consumidor que quer tirar uma dúvida, obter material didático, nós distribuímos materiais como cartilhas, código de defesa do consumidor gratuitamente, né? O cidadão, o dono de empresa, o estudante que quiser ter acesso a esse material, fazer perguntas, pode estar se direcionando ao PROCON por qualquer um dos meios de contato, que é basicamente esse trabalho. Muito bem. Doutora, qual é a estrutura hoje do PROCON em Paragominas e como vocês trabalham? Vocês saem às ruas, vocês fiscalizam, a partir do momento que recebem uma denúncia, vão até o local denunciado, qual é a estrutura de vocês hoje para a população? Bom, o PROCON hoje, ele vive uma realidade totalmente diferente de anos atrás, né? Eu estou nesses 10 anos já no PROCON, nós começamos em uma sala pequena, era dentro do Cine, quem for dessa época vai se lembrar. Era uma sala que não chegava até a metade desse tamanho. Nós fazíamos consultoria, audiência, tomada de reclamação, tudo dentro daquele mesmo espaço. Então, ao longo desses anos, nós evoluímos, temos uma estrutura melhor hoje, funcionamos ali onde era o antigo Ministério do Trabalho, o consumidor, o fornecedor que chegar vai ser atendido de uma maneira mais confortável, mais adequada. E nós estamos muito felizes pela chancela e pelo subsídio que nós estamos recebendo da gestão municipal atual, de colocar, reestruturar, de dar condições para que nós possamos estar mais atuantes fora dos muros do PROCON. Então, hoje, nós temos capacidade de atender o consumidor, seja online ou presencialmente, fazendo a sua reclamação, tirando dúvidas, fazendo qualquer tipo de consultoria ou consulta sobre materiais, formalizando a reclamação também online ou presencialmente. E esse processo, ele passa por uma análise. Isso são diretrizes, tá, legais do processo administrativo. Ele vai para uma análise. Se necessária, fiscalização, se necessária, formalização de ações civis públicas ou chamamento da empresa denunciada ou do prestador de serviço envolvido para uma audiência de conciliação. Então, todo esse processo ele é realizado, tá? Nós conseguimos ter um nível muito bacana de acordo nas audiências de conciliação. E um caso, eu estava até conversando previamente com o Emmanuel, que chamou muita atenção recentemente, foi o caso dos combustíveis. Assim que foi publicado aquele decreto, né, que baixou a alíquota do ICMS, isso refletiria, né, diretamente no bolso do consumidor. Teve uma expectativa muito grande. O decreto foi anunciado numa sexta-feira, ele seria publicado numa segunda, então estaria valendo aquele na segunda-feira. O telefone do PROCON na segunda-feira explodiu. E aí, gente, e o combustível, tudo. Então, de imediato... E não foi só aqui, foi no Brasil todo, né? Foi no Brasil inteiro. A gente faz parte, né, dos grupos de coordenadores de PROCONs. PROCON São Paulo, o atendente estava em desespero, que São Paulo, tudo são em proporções muito maiores, né? Mas nós prontamente fizemos uma força-tarefa com defensoria, PROCON estadual e fomos aos postos. Nesse primeiro contato, não foi um contato ostensivo, foi um contato de pegar e levar o decreto para o empresário e dar ciência de que aquilo estava valendo, então que a partir dali ele poderia dar adesão, ele deveria dar adesão. E graças a Deus a adesão aqui no município foi imediata. Na mesma semana nós já observamos uma baixa, né? Nós tivemos uma atuação bem presente na pandemia também, no início, não sei se vocês vão recordar, o preço do álcool chegava a R$40 um litro de álcool 70. Então, nós sempre procuramos a interdisciplinaridade, que é para dar efetividade àquela ação, né? Para que a gente dê uma resposta rápida e eficaz ao consumidor. Então, nós tivemos a cooperação de polícia, de vigilância sanitária, e nós começamos a rodar o comércio, a explicar a abusividade de você
elevar o preço de um produto em uma situação como aquela, em uma situação excepcional, né, de força maior. Então, aí nós começamos a observar. Mas eu friso aqui, e eu falo diretamente aqui também com quem nos assiste, nos escuta, que a roda motriz disso é o feedback do jurisdicionado, do cidadão. É o cidadão ligar, denunciar, formalizar, porque é isso que movimenta não só o PROCON, mas todas as instituições, da gente poder, com base nos números, com base na quantidade de reclamações, ter quórum suficiente para uma ação civil pública, para justificar uma força-tarefa como uma fiscalização multidisciplinar. Para fazer uma denúncia também tem que ter provas, né? Documentais ou não? Tem, todo o processo tem que ter procedência, né? Toda vez, não só no PROCON, que é um processo administrativo, cabe aqui a gente diferenciar. Quando você fala de PROCON, você ainda não está falando de judiciário, você está falando da porta de entrada de um sistema que é totalmente integrado, que eventualmente pode chegar lá no judiciário. A gente tem um SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, a porta de entrada para você ter acesso a todos os órgãos do SNDC é o PROCON. Então, assim, a prova ela é pré-constituída. Se eu for dizer que, mano, o João Glória me vendeu um produto e estava com defeito e eu tenho como provar. Como é? Com a nota fiscal, o cupom fiscal, um contrato. Por exemplo, a gente tem recebido algumas denúncias de produtos na prateleira que não tem preço, ou o preço não está correto, ou quando vai no caixa dá uma diferença, o preço que ele viu na gôndola lá no caixa. O que eu oriento sempre ao consumidor, tire uma foto, né? Olha, aqui a prateleira, não tem o preço. Ou então eu comprei o produto, tirei uma foto da prateleira, estava um preço, na nota estava outro. Produtos vencidos não é com o PROCON, já é com a vigilância sanitária, né? É com o PROCON e com a vigilância sanitária. O PROCON, todo o procedimento dele é Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele dá ali os direitos básicos, né, do consumidor. Dentre eles, vida, saúde, segurança. Então, tudo isso está tutelado. O consumidor que comprou um produto vencido, a empresa não quis trocar, ou ele passou mal, ele vai ser atendido por diversas instituições, mas ele vai começar ali no PROCON fazendo a denúncia, o PROCON vai notificar aquela empresa, né? Muito provavelmente será destacada uma fiscalização junto com a vigilância sanitária, se for necessário, autoridade policial. Então, para isso eu volto sempre a bater na tecla da importância da pessoa formalizar a reclamação, formalizar a denúncia, porque com base nisso que se move toda essa máquina do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Aí vão vir as sanções, as investigações. Doutora, determinada vez eu fiz um trabalho voltado para a gente fazer um levantamento, né, entre a população e o PROCON, que levava as pessoas a procurarem mais o PROCON. Apontou que era o abuso de preços altos por parte da concessionária de energia elétrica. Ainda e se ainda seja a concessionária de energia elétrica, porque até hoje não foi resolvido esse problema, esses preços não baixaram, os abusos continuam, ou seja, a população continua procurando o PROCON em função dessa situação? Continua, entra ano, sai ano, a luta ela passa sempre pelos mesmos temas. Né? Nós temos aí, falando de PROCON Paragominas, 80% a 83% no último levantamento era a demanda referente à energia elétrica. Né? É uma demanda que ela é sensível, porque a energia elétrica ela representa uma boa parte do ganho, né, do cidadão, ela consome uma boa parte dos proventos do ganho daquele cidadão. Ela é problemática em termos processuais, porque são muitos usuários, né? Nós temos 144 municípios no estado do Pará. Vamos falar só de Paragominas, quantas residências, quantas empresas, quantos pontos, né, unidades consumidores nós não temos. Então, nós temos, de um lado,
uma concessionária que não consegue prestar um serviço adequado para todo mundo, ela não consegue responder às demandas satisfatoriamente para todo mundo, e no outro lado da equação a gente tem um consumidor que é mais vulnerável, que não pode ficar sem o fornecimento de energia, e que a maior das reclamações é: eu pagava X e um belo dia eu recebi uma fatura de 2, 3X. Então, a urgência é isso. As pessoas chegam lá: doutor, eu não posso pagar. Eu não tenho como pagar, eu não consumi. Então, aí que entra essa atuação do PROCON. Nós acolhemos a pessoa, recebemos a denúncia, notificamos a empresa. Hoje o PROCON Paragominas ele integra o novo sistema do Ministério da Justiça, que é o Proconsumidor. É um sistema que foi criado visando dar celeridade justamente para que se diminua o prejuízo daquela pessoa, que ela não sofra, digamos, um corte de energia ou um prejuízo pela morosidade do sistema. Esse processo hoje ele dura 10 dias, então dentro do que a gente tem aí é um tempo razoável, né? E a gente consegue dar esse feedback para o consumidor. A gente puxa a análise do histórico de consumo, a gente pede ao consumidor evidências, né? Evidências do que ele consome, evidências de, nos últimos 12 meses, como foi o seu consumo. Então, para que a gente possa provar junto à concessionária que aquilo ali está errado. Diligenciadas diversas coisas, vistoria, aferição, a gente sempre solicita a parceria do Inmetro. Muitos medidores são mandados para o Inmetro, porque grande parte dos processos também se deve à precariedade dos equipamentos. Muitos ainda são o que eles chamam CP-rede, que é aquele no poste, e você vê que são todos, na sua maioria, precários. Então... Em algum caso, houve a diminuição, porque, por exemplo, uma das maiores reclamações que nós recebemos, né, é que, João, poxa, olha só o preço da minha energia. João, eu fui lá e o pessoal disse que é isso, o que eles vão fazer é dividir. Ou seja, João, a gente nunca tem razão, sempre quem tem razão são eles, ou a gente paga, ou a gente fica sem energia. Nos casos que o PROCON pega, consegue haver uma redução dessa conta de energia? Nós ficamos muito felizes em responder essa pergunta para vocês, porque é importante que as pessoas saibam que elas têm a quem procurar. Nesse caso, a energia elétrica é a nossa principal demanda, mas também é a demanda com maior nível de solução. Aqui eu já não falo só em acordo. O PROCON ele trabalha primordialmente com conciliação, mas nós trabalhamos, acima de tudo, com a aplicação do texto de lei, da lei que protege o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, hoje mesmo nós atendemos uma senhora que mora numa dessas unidades populares. Ela costumava pagar entre R$40 e R$50, R$70 de energia, e um belo dia recebeu uma fatura de R$650. Então, nós procedemos da forma que eu falava ali para vocês, entramos com todo o histórico, pedido de aferição. Ela saiu felicíssima, queria me dar um ganso de presente. Eu falei, não precisa, não tem necessidade. Mas ela voltou para a média de consumo com um medidor novo. Nós chegamos a pegar casos de cobrança de uma empresa. A empresa também é consumidora, vale lembrar. O que não for atividade fim, for atividade meio, ela também é consumidora. Uma empresa aqui da cidade recebeu uma fatura de R$14 mil, numa média anual de R$1.000 mensais. Então, é um universo totalmente diferente, né? Agora, doutora, devo perceber que o PROCON ele atua em várias frentes, né? Protege o consumidor. E quem protege o PROCON, por exemplo, não é fácil para a sua equipe receber uma denúncia e apurar, de repente, quem foi denunciado não está de bom humor. Aí tem aquela reação. Quem protege o polícia, o poder judiciário? Acontece. Primeiramente, Deus, Papai do Céu, protege. A gente sempre procura, se eventualmente o caso de uma fiscalização, de uma abordagem, primeiramente abordar pela nossa diretriz principal, que é esse discurso conciliador, né? Um discurso de diplomacia, e a gente quer quebrar aqui esse paradigma de que o PROCON ele vai ser sempre aquela instituição ostensiva.
A gente está ali primeiramente para entender, ver a melhor solução possível dentro daquilo que diz a lei. Então, óbvio que tem situações, nós já recebemos ameaça, nós já já vimos a arma de alguém bem na nossa cara, mas a diplomacia, eu acredito que ela sempre vence, o diálogo ele sempre vence. Às vezes os ânimos estão alterados, mas você tendo um pouco de clareza de colocar a situação como ela é, de que muitas vezes você tratar bem o seu cliente é um benefício maior para você do que para o próprio cliente. O empresário que ele trata bem o cliente dele, ele vai ter propaganda gratuita, ele não tem por que ser hostil, né? Tem uma máxima do curso de marketing que é: uma pessoa satisfeita, ela fala bem da sua empresa para 7 pessoas, mas a insatisfeita, ela fala para 70. Então, a gente sempre procura a paz, a solução. Eu brinco muito com as pessoas que vão lá no PROCON. A gente só não dá jeito para a morte, o resto a gente tenta, a gente conversa. Doutora, uma outra grande curiosidade que muita gente procura, a gente está na rua, o pessoal sempre aproveita para reclamar. Né? Eu acho que o acesso é mais fácil. Uhum. A questão dos bancos aqui em Paragominas, nós sabemos que existe uma lei, né? Essa lei estipula um determinado tempo para você ficar na fila. Esse tempo não é respeitado pelas agências. A maioria das agências não dispõe de um banheiro para as pessoas. Como é que está essa situação? O que é que o PROCON tem feito para que essas leis sejam cumpridas, respeitadas e a população seja beneficiada? Essa situação que você tocou é uma situação que eu considero vexatória. O atendimento nos bancos, para mim, hoje, se eu puder classificar em uma palavra, é vexatório. O consumidor, como você falou, ele não tem água, ele não tem banheiro, ele não tem onde sentar. Uhum. Esse ano teve um banco aqui da cidade que ele foi autuado 3 vezes, porque as pessoas ficam do lado de fora sem senha. É uma fila gigantesca para que você entre para ver se você vai pegar a senha e conseguir ser atendido. Então, é uma dificuldade terrível. Nós fazemos pelo menos 2 vezes por ano, né, essa fiscalização junto com o PROCON estadual. Nós temos plano de que ela fique mais frequente, porque a demanda bancária ela é uma demanda que não diminui. Paragominas tem uma legislação municipal que define 20 minutos o tempo de espera e 30 minutos em dias de pagamento, que vão do dia 30 ao dia 5, né, ao 5º dia útil de cada mês. Então, não é respeitado, mas aqui eu te dou um dado que me assustou desde que eu entrei no PROCON. A gente publica anualmente o cadastro de reclamações fundamentadas, que é aquele ranking do que foi reclamado, as empresas que atendem, as que não atendem. Então, a pessoa ela pode consultar esse ranking. Nesses 10 anos, eu tenho 5 reclamações formalizadas de tempo de espera. Mas eu também sou consumidora, também frequento o banco, a gente assiste jornal e a gente vê as pessoas reclamando, mas eu continuo sem ter pessoas formalizando. Uhum. Então, os bancos eles estão sendo autuados, porém, sem uma formalização, é mais difícil que o consumidor indivíduo ele veja o retorno disso. Porque o banco, quando ele é multado, esse dinheiro ele não vai para o consumidor, ele vai para um fundo de defesa, ele é aplicado em outros projetos. Mas quando eu reclamo, o banco ele vai dar um feedback para a instituição, mas ele vai me dar um retorno também. E a minha reclamação ela vai servir para outros níveis de atuação. Porque aí, como eu falei antes, o PROCON é a porta de entrada. Mas eu tenho aí a Defensoria e o Ministério Público que podem propor uma ação civil pública. Eu tenho aí Ministério Público que pode promover, inclusive, ações para outro tipo de sanção administrativa àquela agência que é reincidente naquela reclamação. Então, a reclamação ela é o termômetro de para onde aquele processo vai. Muito bem. Doutora, a senhora tocou num assunto muito interessante, pelo menos para mim, que é a questão de repente, não haverem algumas reclamações.
muitas das vezes a pessoa não vai reclamar porque não acredita. Não vou falar porque não vai dar em nada. Né? Deixa passar porque é perda de tempo. O que a senhora pode falar para essas pessoas, mostrando que o PROCON está aqui, atuante, funcionando e que vale a pena sim ir lá reclamar? Bom, eu vou falar até diretamente aqui que nós estamos aqui como instituição. Não estou falando aqui como pessoa, como Isadora, eu estou falando como instituição PROCON. A sua denúncia, a sua reclamação, o seu telefonema, um e-mail, ele é fundamental para que uma coisa que a gente que tem lá na lei, que é a Política Nacional de Defesa do Consumidor, ela aconteça. Então, as ações, elas acontecem. Quando você abre um processo, vai ter um retorno, vai ter uma audiência, vai ter uma avaliação de procedência, vai ter uma análise. Se a sua reclamação ela for semelhante a outras pessoas, aquela empresa certamente vai passar por um processo administrativo e ela vai ter que dar ao Estado o retorno do porquê que ela está lesando o direito dessa comunidade. Então, as ações acontecem. Nós estamos aqui, inclusive, muito felizes de estar tendo esse espaço aqui com vocês, de estar falando para a população que o município de Paragominas ele está atuando em favor do seu jurisdicionado, ele está com o espaço aberto, os ouvidos abertos para que a pessoa possa falar também. Agora faltou citar só o telefone, o PROCON. Do telefone, endereço. Né, o PROCON está lá na Rua Manuel Barata, número 116. Para quem não conhece uma referência, é o antigo Ministério do Trabalho, ali na Praça da Bíblia, aquela segunda pracinha ali. E o nosso telefone é o 3729-1324. Estamos atendendo também pelo e-mail aquela pessoa que tiver mais domínio da internet ou que não tem muito tempo para estar fazendo a reclamação presencial. Pode fazer por e-mail, que é o procon@paragominas.pa.gov.br. Vou agradecer agora a doutora, né? É verdade. Pelo espaço e a oportunidade que deu para esclarecer muitas dúvidas e a importância do PROCON, não só em Paragominas, no Pará, no Brasil todo, né? O assunto é vasto, né? Os temas são muitos, né? Se vocês não me cortarem, vou falar demais o dia inteiro sobre isso, mas nós nos colocamos à disposição, né? O PROCON Paragominas como integrante, né, dessa administração, como parte do município, aí acolhe e está disponível a acolher o seu jurisdicionado da melhor forma possível e procurando dar o retorno mais efetivo possível também. E só agradecer a recepção, que foi maravilhosa. Quem agradece somos nós. Mais alguma coisa? Não, só agradecer a presença da doutora. Muito boa a participação dela aí, para esclarecer. Mas, gente, esse é só um dos primeiros que nós vamos fazer com a nossa querida doutora Isadora, até porque tem muita gente que tem perguntas, né, tem questionamentos para fazer. Podem nos mandar, podem entregar pessoalmente para o próprio Emmanuel de França, trazer para mim, João Glória, que a gente debate com a doutora, a gente fala sobre o seu assunto, sobre o problema que, de repente, você enfrentou como consumidor aqui em Paragominas. E é claro que a nossa mensagem final é de gratidão pela presença da nossa querida doutora do PROCON e por você que sempre nos acompanha. Agradecendo ao meu amigo Lúcio Marcos e ao PP, Paulo Pinto, que é o diretor aqui do Papo de Gestão. Um grande abraço e até outro programa. Tudo de bom. Beleza, obrigado.